Morrendo de saudade de vocês. Mano, não sei nem o que dizer, cara. Mas eu vou me manter firme. Vou sim. Amo vocês todos. Fundo no coração. Quando você entende o medo e entende que você é maior do que ele se torna uma ferramenta muito poderosa. Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. O nosso caso de hoje, ele é bem inusitado, ele é diferente de tudo aquilo que eu já trouxe aqui no canal e ele é brasileiro e tem um final feliz. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like aqui no vídeo, que vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Vou deixar aqui na descrição a playlist de investigação em série para que vocês possam maratonar os outros vídeos que já tem aqui no canal. E me sigam também nas redes sociais. Nós já temos o Instagram do Investigação em Série. Dito isso, então, bora para o nosso caso de hoje. Antônio Senna, conhecido pelos amigos como Toninho, assumiu o controle de um avião e estava partindo da pista de Alenquer, no oeste do Pará. Ele tem 5 anos de experiência voando pela Amazônia, já fez voos internacionais e possui 2.500 horas de experiência. Ele ia para a região de garimpo em Almerim, ainda no estado, mas já em zona de mata amazônica. A missão do voo era levar combustível e mantimentos. As condições do tempo no dia 28 de janeiro de 2021 estava bom e a visibilidade estava ótima para pilotar. Só que ele foi visto pela última vez por volta do meio-dia. E é lógico que a família dele ficaram todos preocupados, desesperados, porque por mais que o Toninho tinha muita experiência em voar, nunca aconteceu dele sumir desse jeito. E o que aconteceu foi que 35 minutos depois que ele saiu do aeroporto, teve uma pane na aeronave. Ele começou a ter dificuldades em manter o motor funcionando, e tudo isso para ele foi muito esquisito. Porque a manutenção estava em dia, teve um problema no alternador um dia antes, mas o próprio Antônio acompanhou a manutenção. Ele ainda fez um voo de teste e estava tudo normal. Uma das hipóteses que pode ter levado a isso seria a qualidade do combustível. Dependendo do armazenamento, pode perder a qualidade. E aquele avião era monomotor. Então, se o motor ele parou, já era, não tinha um outro motor. Só que assim, gente, foi tudo muito rápido. Lá dentro do avião não tinha nenhum paraquedas. Então, Antônio, ele teve que pensar muito rápido e era o quê? Aterrissar. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi que o Antônio, ele utilizou o treinamento dele. Então, naquele momento, ele respirou, manteve a calma, mas mesmo assim ele estava com medo. O avião, ele parou, começou a perder altitude. O Antônio tentou reacionar o motor da partida, mas não deu certo. Então ele pegou o rádio, tentou pedir ajuda, só que isso também não resolveu, nada deu certo. Como o Antônio percebeu que nada estava dando certo, ele decidiu planar o avião e tentar pousar em algum lugar. E ele conhecia um pouco daquele lugar. Ele avistou um lugar com muitas palmeiras e açaizeiros, então ele pensou que lá poderia ter um lugar com água. Decidiu pousar naquele lugar mesmo, naquela região. É lógico que o Antônio ele ficou com muito medo, ele não sabia se ele ia conseguir sobreviver, porque se a gente para analisar os casos de acidente de aviões, os índices de sobrevivência são muito poucos. O impacto foi muito grande quando ele chegou no chão, mas quando ele abriu os olhos, ele estava espremido entre o painel e o assento. Como ele estava transportando o combustível, tudo foi para cima dele. Então ele estava todo molhado de combustível, mas ele estava vivo, consciente e inteiro. Ele saiu pela frente do avião e ele viu atrás do avião todo destroçado. Naquele momento ele pensou que ele ia permanecer lá por muito tempo. Voltou então no avião, decidiu pegar a sua mochila, 3 garrafas de água, 4 latas de refrigerante, uma corda e um saco com 12 pães. Logo após isso tudo, ele saiu de novo do avião, trocou de roupa, subiu a serra e de longe ele conseguiu ver o avião pegando fogo. É impressionante o relato dele, então aqui na descrição eu vou deixar a entrevista completa do Antônio. E só depois de algum tempo que o Antônio ele percebeu que ele estava machucado.
Os dois joelhos dele estavam doendo, estavam inchados, ele estava com dor nas costas, um hematoma na testa e quando ele respirava, a sua costela doía. Eu acredito que vocês estão aliviados por saberem que o Antônio sobreviveu à queda do avião, mas saibam que isso tudo era só o começo. Ele se perdeu em uma região especialmente valiosa da Amazônia por causa da reserva biológica Maicuru. Sua biodiversidade é considerada uma joia preciosa que tem a proteção máxima da legislação brasileira. Naquela região é proibida a presença humana porque há espécies exclusivas que não existem em nenhum outro lugar. O Antônio ele fez uma fogueira e um abrigo improvisado, mas mesmo assim ele se manteve perto dos destroços do avião, porque na cabeça dele, se tivesse uma possível busca, ficaria muito mais fácil de acharem ele se ele se manter ali próximo daquela região onde caiu o avião. Nos primeiros dias, ele conseguiu comer os pães que ele tinha guardado no avião, só que durou apenas 8 dias. E foi aí que não demorou muito que Antônio começou a sofrer com as consequências da vida selvagem. No 5º dia, teve um avião da Força Aérea que passou naquela região. O Antônio tentou acenar, fez de tudo para ser notado, mas infelizmente ninguém viu ele. Já no 7º dia, ele decidiu sair andando pela mata, porque se ele continuasse ali naquela região, ele poderia morrer. E foi nesse momento que ele perdeu as esperanças e ele fez um vídeo de despedida para a família. Então, o Antônio ele reuniu forças e saiu andando pela mata, em locais escuros, de difícil acesso. E ele ficou com muito medo, lógico, porque ele não sabia o que ia aparecer na frente dele. E sem contar com todo o desgaste físico, porque andar muito tempo doía as pernas, as costas e imagine não ter um local para descansar. Ele teve que lidar com a fome, ele se alimentou de pequenas frutas que ele encontrava pela floresta. O Antônio estava fraco demais para caçar, então para comer ele observava os macacos. Se os macacos comessem alguma fruta silvestre, ele também comia. Ele comeu ovos de nambu, ela coloca um ovo azul e isso foi a única proteína que ele conseguiu comer. Antônio encontrou cacau 4 vezes, mas ele nunca ficou saciado. Na parte da noite era onde ele ficava muito tenso, ele ficava super atormentado porque vinha sons estranhos da floresta, sons de ventania e ficava tudo escuro, então ele ficava com medo de ser atacado por algum animal também. Ele conseguia pegar no sono por causa do extremo cansaço que ele sentia, mas nós sabemos que não era um sono profundo. E como falei para vocês, também tinha a possibilidade de ele ser atacado por algum animal selvagem, como uma onça, um jacaré ou até mesmo uma sucuri. E tinha também a possibilidade de queda de árvores e de chuva também, porque afinal ele não tinha abrigo. O Antônio ele dormia longe de riachos para evitar as emboscadas de animais e ele sempre andava fazendo barulho com as folhas, porque segundo ele, andar em silêncio é muito perigoso e pode incomodar os animais sem querer. Enquanto Antônio passava por tudo isso, desembarcaram em Alenquer, no oeste do Pará, integrantes do grupo Sussuarana para ajudar nas buscas pelo piloto. O grupo foi composto por 8 integrantes e eles foram nos lugares indicados por pessoas que disseram ter visto o avião. Do dia 29 de janeiro até o dia 1º de fevereiro, aeronaves da Força Aérea Brasileira sobrevoaram uma área de aproximadamente 5.000 quilômetros, fazendo mais de 33 horas de voo sem encontrar vestígios da aeronave. Foi levantado dados sobre a aeronave, a apuração sobre a possível trajetória com o objetivo de estabelecer as novas fases da operação e de comunicar às autoridades responsáveis. Como podemos perceber, tiveram muitas buscas por ele, mas a região é muito grande e é difícil encontrar com facilidade. E temos que pensar também que as pessoas que estavam buscando por ele tiveram que contar com as incertezas de ele estar com vida ou não. Para o Antônio, perdido naquele local com insetos, animais selvagens e com todo o medo, foi um alívio encontrar trabalhadores rurais. Ele ouviu um barulho de motosserra e ele entrou em um igarapé. Para quem não sabe, o igarapé é um riacho que nasce na mata e deságua em um rio. Mas como ele estava debilitado e muito cansado, ele quase se afogou, mas ainda bem ele conseguiu atravessar. Depois disso, ele caminhou mais um pouco e ele viu um negócio branco que ele pensou que era uma peça de avião. Ele foi até lá e viu que era uma lona e nela tinha castanhas. Ele decidiu andar mais um pouco e ele encontrou os coletores de castanhas.
A princípio, os homens ficaram super assustados porque imaginem, todos os dias eles trabalham naquela região e do nada, naquele dia, um homem fala que estava desaparecido, todo rasgado. É lógico que eles ficaram com medo. Mas no final, eles o ajudaram e deram comida para ele. Falando assim, parece que foi bem rápido, mas Antônio ficou 36 dias desaparecido. Depois que deram comida para ele, pediram socorro pelo rádio e ele foi levado de helicóptero por uma equipe de bombeiros e militares. O Antônio estava com uma saúde que impressionava. Ele perdeu 25 quilos, mas mesmo assim mostrava muita força. Quando chegou no Hospital Santarém, passou por uma bateria de exames e avaliação nutricional. E tiveram também um cuidado em prestar apoio psicológico a Toninho, que ainda se emocionou muito ao lembrar dos momentos difíceis que passou no meio da floresta. Mas ele também estava muito agradecido por estar vivo e ter sido resgatado. Não demorou muito para que a notícia se espalhasse por todas as redes sociais. Muito feliz, agradecer aí por todo mundo, quem não desistiu, de mim. E é isso. Deus, obrigado, glórias a Ti, Senhor. Foi um grande alívio para a família saberem que ele estava vivo. Eles sempre acreditaram que ia encontrar ele com vida. Antônio fez um livro chamado 36 Dias, a saga do piloto de avião que caiu na Amazônia e se reencontrou com Deus. Em entrevista, Antônio disse que falou com Deus, tinha problemas psicológicos e emocionais. E no momento em que estava na floresta, se encontrou com Deus e a partir disso ele teve fé e acreditou que ia sair de lá. Nesse livro, ele narra sua experiência desde os segundos decisivos até a queda da aeronave e até o momento em que finalmente se reencontrou com sua família. Para Toninho, o acidente fez uma reviravolta na sua vida, inclusive provocando diversas mudanças no modo de enxergar o mundo e o dia a dia, das pequenas às grandes coisas. É isso aí, investigadores! Esse foi mais um caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um caso super diferente do que eu já trouxe aqui do canal, mas eu achei a história do Antônio super interessante e eu tinha que trazer aqui no canal para vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem que eu traga mais casos desse jeito. Não se esqueça de deixar o like, que vai me ajudar muito na divulgação, e se inscreva no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!